Queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco e nos envolva na sua proteção. Fritjof Capra, o notável físico nuclear norte-americano, depois de peregrinar na década de 60 e particularmente na década de 70, acompanhando toda a revolução da juventude, do hippieísmo, da contracultura da qual ele foi contemporâneo, para perceber as revoluções sociais que aconteciam no seu tempo, apresenta uma obra chamada O Tal da Física. E entre as várias considerações que ele disse publicamente a respeito da obra, fazendo uma análise a respeito da sociedade do seu tempo, que poderíamos dizer que é a sociedade também do nosso tempo, ele exclamava com o sabor de uma linguagem da sua época, mas se nós adaptarmos para a nossa época, teria regime de atualidade, quando exclamou: a humanidade está diante de um dilema especial, ou a bomba, ou Buda. A colocação de Fritjof Capra, que ele próprio explica, está associada à guerra do Nepal, do Sudeste Asiático, a chamada Guerra Suja do Vietnã, e as vários conflitos civis que ele pôde acompanhar, sempre sob a ameaça de uma bomba nuclear, de uma guerra de proporções ainda maiores do que aquela que tomou conta da Alemanha nazista na primeira metade do século XX, para afirmar que a humanidade estava diante da destruição em massa, de um lado ou de outro lado. A palavra Buda, que na sua tradução original significa iluminação ou iluminado. A ideia de que o indivíduo deveria seguir ou pelo seu próprio aniquilamento, graças aos conflitos não resolvidos, que pela violência explode na sociedade, ou por outro lado, na iluminação da sua consciência, graças à própria transcendência de si mesmo, quando a criatura se ilumina, se descobre, torna-se ciente de si mesma, para equacionar os graves problemas que carrega. Quase que na mesma época, o mestre espiritualista oriental, pelo menos especialista nas doutrinas orientais, Sri Aurobindo, vai exclamar de maneira emocionada a seguinte sentença: a humanidade já fez viagens extraordinárias. A astronáutica a cada dia descobre maravilhosos oceanos no mundo infinitamente grande. Mas há também a micronáutica, através de cujas experiências o indivíduo logra acessar o mundo dos infinitamente pequenos, destruindo aquilo que inclusive era considerado indivisível, o átomo, as partículas infinitesimais. Mas a humanidade do futuro, para sobreviver, precisará viajar na direção da psiconáutica, graças a cujo expediente o indivíduo vai conseguir viajar para dentro, para se descobrir, para se revelar por meio daquilo que eu chamo, dizia ainda Aurobindo, de psiconáutica. Essas duas opiniões, uma delas de um físico nuclear da Califórnia e outra de um mestre espiritualista, revelam de alguma forma a preocupação dos pensadores daquela época, década de 70 e 80, que deveria de alguma forma vicejar para os tempos futuros, desdobrando as suas consequências em relação aos futuros tempos, que são os tempos atuais, para tentar equacionar as grandes incógnitas, as grandes inquietações que o ser humano vive. Roland May, o teólogo, filósofo e psicólogo norte-americano,
em uma das suas obras, chamada O Homem à Busca de Si Mesmo, ou A Procura de Si Mesmo, vai estabelecer que a criatura humana vive uma história larga de dominação de poderes totalitários, que se nós examinarmos de maneira profunda, dizia ele, poderemos perceber que a origem dessa tragédia aconteceu quando houve o divórcio da ciência com a religião, porque o pensamento humano que se alargava nos horizontes das conquistas da natureza não podia aceitar mais a imposição do dogma, a violência ultramontana da religião oficial, segundo a qual estabelecia o seu pensamento castrador, que vigorou durante mais de 1000 anos da Idade Média, mas que à época já não se comportava, ou já não comportava dentro do seu pensamento na sociedade dos tempos futuros, e o pensamento humano começa a se libertar de maneira positiva, mas lamentavelmente, segundo Rolomei, vai cair na extravagância do ceticismo geral, da negação absoluta de qualquer fator metafísico e espiritualista. Se de um lado foi bom e inevitável para nos alargar dos horizontes da terra no conhecimento, através da ciência que se libertava das algemas dogmáticas e da intolerância da fé, por outro lado, o ser humano começa a navegar sobre as águas da negação sistemática, da zombaria e da descrença geral em relação a qualquer questão religiosa ou espiritual. Rolomei vai dizer que é desde a enciclopédia do iluminismo francês, das grandes liberdades democráticas que foram inauguradas pelos grandes humanistas do século XVIII e XIX, vamos encontrar esse pensamento do humanismo, do humanitarismo, que tem raízes em Erasmo de Roterdã e dos grandes pais do humanismo do passado, para desembocar mais tarde no empirismo, desde o empirismo britânico até o positivismo de Augusto Comte. Apenas o observável, aquele que pode ser verificado, é o real, estabelecendo uma realidade utilitarista, imediatista, que vai desembocar na filosofia materialista do século XIX. E Rolomei vai dizer, é a partir desse momento que a criatura abraça a ideia, de um modo geral, da descrença sistemática, a ponto de, na primeira metade do século XIX, chega-se a literatura, a filosofia, navegar sobre essas mesmas águas, a ponto de haver slogans específicos no norte da América, e particularmente na Europa, que dizia mais ou menos assim: a criatura que ora é um ignorante diante do progresso da sociedade. O indivíduo que crê no poder superior é alguém que não sabe pensar. Era, portanto, um conceito vulgarizado, popularizado, difundido, que a criatura que é inteligente, que acompanha o progresso, já se afastou das coisas obsoletas, que são coisas de museu. Deus, a alma, a religião, a espiritualidade são coisas ultrapassadas. Era, portanto, a ideia que vicejava, de um modo geral, na cultura do século XIX. O materialismo, a visão materialista que foi inaugurada pelos grandes pensadores intelectuais, apoiados na dialética de Hegel e nas sistemáticas de Engels, desde Karl Marx, o economista admirável, até os grandes teóricos que seguiram suas pegadas, uma onda, diz ainda Rolomei, de pessimismo geral, de descrença e de uma visão da realidade profundamente perturbadora, vai começar a tomar conta da sociedade. Rolomei vai dizer que a filosofia foi a primeira a seguir os passos da ciência materialista nascente, desde o grande Schopenhauer, o filósofo alemão, que tinha um grande conflito na intimidade doméstica, portador de graves problemas emocionais, graças ao conflito no lar. O pai comerciante, que esperava do menino Arthur Schopenhauer herdar mais tarde a tradição de comerciante da família, mas ele hereda aquela filosofia. Na Universidade de Leipzig, na Alemanha, adentra-se pelas ideias platônicas, para mais tarde dizer, dentro da sistemática da visão de mundo platônica, do mundo das ideias,
que a felicidade verdadeira só é possível na ideia, no pensamento, na imaginação, porque o mundo é cruel. A realidade é angustiante. E era necessário, portanto, advogar a tese platônica para enfrentar o mundo desorganizado. Schopenhauer chega a estabelecer a ideia de que a vida é sofrimento. Essa expressão não é nova, porque Buda já dizia, mas com outro enfoque. Ele dizia de maneira pessimista, de maneira angustiada, para, mais tarde, apresentando-se como professor de filosofia, adentrando-se pela música, a música de que tanto ele gostava, para tentar experimentar o prazer estoico, o prazer idealista através da arte dos sons, inclusive se vinculando à música de Wagner, Richard Wagner, para mais tarde, graças à sua estabilidade emocional, ao seu temperamento, se divorciar do próprio vínculo com Wagner, criticá-lo inclusive, a comparando com a música de Bizet, que era uma forma de criticá-lo na época, e estabelecendo inclusive o rechaço da obra grandiosa do grande compositor alemão. A grande verdade é que Schopenhauer apresenta uma filosofia totalmente pessimista, baseada no suicídio, como solução para o problema da amargura, da angústia e de uma visão profundamente perturbadora. A vida é sofrimento, dizia ele. O ser humano é um animal que tem a funesta capacidade de raciocinar. E quanto mais ele raciocina, mais ele se compreende, mais ele conhece a realidade, mais ele sofre. Porque a vida é exclusivamente sofrimento. Essa é a herança macabra que mais tarde vai ser herdada por Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que estabelece no seu Assim Falava Zaratustra a morte de Deus através da personagem central, que era um lobo, que poderia ser o próprio Nietzsche representado na obra, para estabelecer culturalmente a ideia de que Deus morreu diante do semblante triste que abate sobre a massa diante da morte de Deus, metafórica, bem se vê, para mais tarde o próprio Nietzsche enveredar para a demência, para a loucura geral, em agosto de 1900, morrendo em total demência. Essa herança que mais tarde vai ser herdada por outros filósofos e pensadores, mesmo no século XX. Soren Kierkegaard, que de alguma forma bebeu um pouco das ideias de Nietzsche, principalmente em relação à religião. Nietzsche dizia de maneira irônica que o verdadeiro cristão e único morreu na cruz, e que o cristianismo era uma farsa. Soren Kierkegaard chegava a repetir essas mesmas lições, chegando a levantar bandeiras contra qualquer instituição do cristianismo organizado. Mais tarde, Martin Heidegger, o notável filósofo alemão, vai herdar essas ideias de Kierkegaard, dizendo e conclamando que os governos da terra, as nações do mundo, deveriam estabelecer uma visão que não se submetesse a qualquer poder religioso ou qualquer instituição espiritualista. E Heidegger, de alguma forma, foi o filósofo adotado por Adolf Hitler para justificar a destruição em massa do poder totalitário do Terceiro Reich na Alemanha nazista. Ele vai ler Heidegger e vai se fundamentar nele, que ficou conhecido mais tarde como filósofo do futuro nazismo. Essas ideias que deveriam vicejar e vigorar, herdadas por outros pensadores como Sartre, na França, que foi vítima do nazismo, e que empregava a ideia do hedonismo sob a roupagem do existencialismo, a ideia do viver no momento, porque a ética, a moral, são coisas que não existem. Até Alberto Camus, o notável, amargurado filósofo, teatrólogo, também francês, que estabelecia a ideia da vida sem sentido, que a criatura humana transita sem um significado, amargurada sob as injunções penosas da sociedade, para também contaminar outras personalidades da época, principalmente da literatura, desde Tolstói, que também foi vítima de amarguras em alguns momentos, a Dostoiévski, vítima de depressão, de epilepsia, de alcoolismo, e que escreve obras fantásticas do ponto de vista literário, mas com soluções angustiantes, como é o caso do Idiota, dos irmãos Karamazovs, do Jogador, ou Tolstói no Ana Karenina,
que encerra a obra com o suicídio da personagem principal para solucionar. Ou Goethe, o poeta alemão, que no Sofrimento do Jovem Werther também faz apologia do suicídio, obra que serviu de base e de referência para muitos jovens americanos e europeus optarem também pelo suicídio no século XIX e XX, como era comum. Essas colocações que chamam a atenção devem merecer de Rollo May as colocações de que ele faz na sua obra citada: o homem se afastou da verdadeira religiosidade. Não obstante ainda haver religião, de um lado o materialismo mecanicista, de outro lado a religião de aparência, o ser humano não tem a verdadeira religiosidade. Porque religião é uma coisa, religiosidade é outra. E ele advogava a tese de voltar às fontes nascentes da espiritualidade, da religiosidade, não do tacão do dogma, da intolerância, mas da espiritualidade pura e nascente. Na mesma época, o notável protestante, mais tarde místico, Humberto Roden, vai dizer que é somente voltando às fontes primárias do Evangelho de Jesus é que a criatura pode solucionar os grandes enigmas que sobre ela se abate. Porque essa herança macabra de 400 anos, diz Rollo May, desde a ruptura com a Idade Média da religião, passando pelo materialismo e mais tarde o mundo tecnocrata, tecnológico, tecnocientífico, racional e pouco religioso, essa herança macabra, diz Rollo May, vai gerar uma sociedade vítima de depressão, de transtorno do pânico, de ansiedade generalizadas, de drogadição, de toxicomania, de sexolatria, de violência urbana, de agressividade, de ausência de valores para a educação das crianças, a educação dos jovens, a falta de referencial, a falta de referência que se tinha no passado, inclusive nas figuras fantásticas, seja da religião, seja da filosofia geral, agora descamba para essa sociedade profundamente perturbada, vítima dos conflitos dela mesma, naufragando, diz Humberto Roden, e vai dizer ele, só há uma opção: voltar às fontes nascentes do Evangelho, às fontes primitivas do Evangelho de Jesus. Só há uma opção para ser feliz, para se libertar dessa ideia macabra que tem tomado conta da sociedade, dizia ele. Porque depois do materialismo, conforme Erich Fromm, o notável psicanalista alemão, que já havia percebido isso, que do materialismo surgiu uma sociedade consumista, ter, possuir para ser feliz, para gozar, porque felicidade é sinônimo de prazer, de sensação, e para eu usufruir do prazer, eu preciso ter para comprar, para acessar esses prazeres imediatos. Gerou-se, diz Erich Fromm, uma busca de um consumismo até por sentimentos, onde não apenas os sentimentos, mas as pessoas se tornaram mercadorias, disse ele de maneira amarga e pessimista. Humberto Roden vai dizer, somente voltando às fontes primitivas do Evangelho, conforme Jesus e os seus discípulos diretos viveram, e não o cristianismo que foi se formando ao longo dos tempos. E ele falava com autoridade, porque era religioso, foi católico, teve um filho excepcional, foi pastor protestante, mas se liberta das religiões tradicionais, se liberta, entre aspas, adotou um outro conceito, para se tornar um espiritualista místico e escrever obras admiráveis, porquanto o Evangelho de Jesus seria a base fundamental de todas essas suas obras, liberto do dogma, da intolerância, mas sempre fiel, sempre recorrendo ao Evangelho de Jesus. O evangelista João, já no seu Evangelho, já o dizia: se todos os livros fossem escritos sobre ele, faltaria muita coisa ainda para dizer a respeito dele. O Evangelho, portanto, é uma saga de amor para a humanidade no futuro, não para o seu tempo. Era a oferta de Deus para a criatura ser feliz futuramente, quando tivesse necessidade de recorrer a Ele para compreender os enigmas e os sofrimentos que se abateram. Jesus e os seus ensinos, a sua vida, a sua obra e a sua mensagem deveriam inaugurar uma nova era para a humanidade. Emmanuel,
Estevão chega a dizer, na boca de uma das suas personagens, o antigo Gesiel, o futuro Estevão, que Jesus estava anunciando com a sua mensagem a futura regeneração da humanidade que deveria chegar séculos e séculos depois. A grande verdade é que o Evangelho é o grande presente de Deus à humanidade, através do seu Filho unigênito, ainda segundo as colocações do evangelista João, em que ele sintetiza de maneira simples a regra para a criatura ser feliz, sintetizando toda a sabedoria do Oriente, desde Buda, Krishna, Lao Tse, Confúcio, Hermes Trismegistus, até o Ocidente com Sócrates, Platão, Aristóteles. Ele sintetiza na maiêutica socrática, na espiritualidade, na imortalidade da alma como base fundamental da sua ideia, sempre oferecendo compensações futuras àqueles que seguissem os seus ensinamentos, porque o seu reino, o reino dos céus, a sua felicidade prometida, não era para agora, era para depois. Daí todo o seu evangelho é um roteiro otimista, porque tira a criatura dos pés do chão, para apontar um rumo esperançoso para o futuro. Jesus e a sua mensagem inaugura uma nova mentalidade. De maneira simples, sintetiza as verdades complexas que o ser humano teria que entender futuramente para poder acessar e assimilar sua mensagem, elegendo pescadores, pessoas do povo, o povo iléu, como diz o próprio Fromm, as pessoas simples e desataviadas, mas que tinham maturidade psicológica para entender e fazer o seu colégio, a fim de também ser os seus multiplicadores, os agentes que multiplicariam sua mensagem quando ele, já não mais aqui estivesse, oferece à humanidade no futuro uma mensagem toda centrada na simplicidade e no amor. A humanidade já havia falado de amor. Os grandes teólogos do passado e espiritualistas, os grandes rishis, os homens santos da Índia, já haviam falado sobre amor. O próprio Torá, o Antigo Testamento, falava sobre o amor, mas não como ele. Aliás, o Evangelho de Mateus, se não me falha a memória, há uma frase que sempre me chamou a atenção. Diz ele mais ou menos assim: todo mundo fala como ele fala, mas ninguém fala como ele fala. É que vale dizer que ele utilizava palavras simples, conhecidas das pessoas, utilizava terminologias conhecidas e simples, acessível ao entendimento da época, mas ninguém conseguia exteriorizar as palavras conforme saíam do seu verbo, da sua boca. Daí porque Jesus tem um tônus especial, e ele centrou toda a sua doutrina que explicava de maneira miúda, de maneira esmiuçada, a todos aqueles que com ele entravam em contato, e a alguns ele buscava pessoalmente para iluminar a sua consciência, para fazer com que eles despertassem, mas centralizava toda a sua doutrina diante da multidão, que tinha diferentes níveis de consciência, segundo a psicologia moderna, diferentes níveis de desenvolvimento, sintetizava o amor. Um só mandamento eu vos dou, disse ele em determinada passagem: amar a Deus acima de todas as coisas. Essa expressão já está presente na Bíblia, no Antigo Testamento. Em verdade, diz o Evangelho, o fariseu estava o tentando. Há vários momentos no Evangelho que há essa expressão. O fariseu era não apenas a autoridade religiosa, mas a autoridade judiciária, civil, porque os textos religiosos, sagrados, serviam de base fundamental para regular a sociedade do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico. E aqueles que tinham acesso aos textos eram os fariseus, os chamados doutores da lei. Daí a lei era a lei tanto judiciária como a lei religiosa. Então iam a ele para o tentar, ora bem, para que se ele falasse qualquer coisa que estivesse contra a lei mosaica, ele poderia ser incriminado. E ele o sabia com a sua inteligência. Então quando vieram para tentá-lo, diz o Evangelho, ele diz: um só mandamento vos dou, amar a Deus acima de todas as coisas. No Antigo Testamento há essa passagem. Moisés proclama nos seus mandamentos amar a Deus sobre todas as coisas. Há várias expressões, inclusive no livro de Samuel, a expressão de amar a Deus, Yahvé, Jeová, acima de todas as coisas. E ele diz: eu vos dou um segundo mandamento que é semelhante àquele. Então ele respeitou a tradição da época, o fariseu não tinha como incriminá-lo, e ao mesmo tempo diz: dou um segundo que é consequência desse, amar ao próximo como se ama a si mesmo. Aquilo assustou a humanidade.
do seu tempo, porque a lei da época não era de amar ao próximo, entre aspas, na verdade. Há alguns momentos no Antigo Testamento que há a presença do amor ao próximo, da proclamação entre os profetas do amor ao próximo, mas próximo entre os hebreus, segundo alguns estudiosos, eram os da família. Porque as palavras no antigo hebreu e no aramaico e no arameu, mais pobres ainda, tinham vários significados. Uma palavra tinha vários significados. A depender da entonação, porque no mundo oriental era assim, a pessoa tinha esse ou aquele significado. Então, para as pessoas terem se assustado, e ele utilizou um verbete que também está presente, inclusive no livro já citado de Samuel, amar ao próximo como a si mesmo está presente. Mas o próximo entre os judeus era o familiar. Ele utiliza da mesma expressão para ampliar esse ensinamento, porque assusta a humanidade. E mais adiante ele diz um discurso estranho: amai os vossos inimigos, fazendo bem aqueles que vos perseguem, orai por aqueles que vos odeiam, vos caluniam, a fim de receber a recompensa do meu Pai que está nos céus. Porque se amais apenas aqueles que vos amam, qual a vossa recompensa? E aí ele cita pessoas que eram odiadas entre os hebreus: os publicanos, os cobradores de impostos, os pecadores fazem a mesma coisa. Que inteligência! Mas se amais os vossos inimigos, sereis acima deles, sereis iguais ao Pai que está nos céus, que faz chover sobre os bons e os maus, e faz nascer o sol sobre os homens de bem e os ingratos. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Que lição extraordinária, que deve ter confundido, porque a lei era olho por olho, dente por dente, era a lei da perseguição. Yahvé, Jeová, era inclemente, mas em um momento Jesus se revela como especial sábio. É o momento em que ele é convidado para fazer uma refeição. O Evangelho diz assim: comer pão. Mas a expressão comer pão está presente, é uma expressão que diz assim: fazer refeição, segundo os estudiosos, inclusive Carlos Torres Pastorino. Então ele opta por ir à casa desse fariseu. E ao entrar, essa lição se divide em três, dizem os estudiosos, três, e a terceira é o tema nosso da palestra. Mas para entender a terceira é necessário entender o contexto. Ele, então, ao entrar na casa do fariseu, o Evangelho não diz se o homem que estava vítima de hidropisia, o hidrópico, havia parado ele, pode entrar, porque no mundo oriental era muito comum as pessoas entrarem na casa dos outros, diferentemente do mundo ocidental, já na época e menos ainda hoje. Então você sabe se o indivíduo tinha livre acesso para entrar, entrou e foi buscado já dentro da casa do fariseu, ou pegou na porta. A grande verdade é que quando o indivíduo se apresentou, era vítima de hidropisia. Hidropisia, sinteticamente, é acúmulo de água em alguma região do corpo, vulgarmente chamado de edema, ou algumas outras expressões da medicina. Jesus olha, já havia sido criticado antes por curar uma pessoa numa sinagoga no sábado, no próprio Evangelho de Lucas. E ali mesmo, em Lucas, capítulo 14, versículo 1 a 6, ele olha, as pessoas olham e diz o Evangelho: o dono da casa também ficou observando. Equivale a dizer que estava com um olhar crítico sobre ele. E ele, antes de curar, olha e diz assim: o sábado foi feito para o homem ou o homem foi feito para o sábado? Se o vosso boi eram cultivadores de animais, era uma região agrícola, uma região que cultivava animais, caprinos e bovinos, se o vosso boi tombar num buraco, tombar num abismo, não salvareis só porque é sábado? Esse homem é filho de Abraão, é filho de Deus, não vale mais do que um boi? E distende suas mãos e cura-o através do influxo magnético. O homem dá um grito, fica emocionado, sai. E as pessoas estão embaraçadas. E diz o Evangelho de Lucas: todos se calaram, porque o argumento dele era irretorquível. Então, diz ainda, prosseguindo, Lucas, no mesmo capítulo 14, versículo 7 a 11, que ao entrar, eles deitam no triclínio, e ali ficam uma espécie de divã judaico, e ali ficam. As pessoas passam oferecendo alimentação, e Jesus, normalmente como um cidadão, se alimenta, possivelmente de maneira frugal, se alimenta, e conversando aqui e acolá, etc., até que ele percebe que ao as pessoas se reunirem no banquete, na mesa, percebem uma movimentação muito grande para estarem juntos da cabeceira da mesa, próximo, portanto, do dono da casa, do anfitrião, que era uma espécie de personalidade very important, personalidade VIP, né? E que naturalmente queria, na verdade, ser falado na cidade, estar na boca da cidade, porque esteve com Jesus na sua própria casa. E Jesus, sabendo isso, não se colocou
incomodava e nem se envolvia nos preconceitos. Aceitou o convite, foi. E ao sentar-se, ele olha para a movimentação das pessoas e dá-lhe uma lição. Havia curado a hidropesia do homem física, agora ia curar a hidropesia espiritual daquelas criaturas. Olhou-os e disse, conforme está no Evangelho: quando fordes convidados a um banquete, não tomeis o primeiro lugar, para que o dono da casa não vos chame a atenção e vos coloque no último, porque não mereceis o primeiro lugar, e aquilo será de grande embaraço, de grande constrangimento para vós. Pelo contrário, tomai o último lugar, porque se mereceis um lugar melhor, um lugar de mais destaque, será uma glória para ti ser chamado pelo anfitrião da casa, para sentar-te à cabeceira perto dele. Porque todo aquele que se eleva será humilhado. Algumas traduções têm: todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se rebaixa será exaltado, ou será elevado. Que lição! Que lição profunda! Que lição extraordinária, que ele convidava as pessoas a serem humildes de maneira verdadeira. É claro que o indivíduo que for buscar o último lugar com a intenção de ser chamado para o primeiro é uma humildade hipócrita. E é bem se vê que Jesus não queria advogar uma humildade hipócrita. O indivíduo que tem orgulho de ser humilde. No movimento espírita a gente teve uma época assim, que as pessoas se depreciavam, diziam que era um lixo, que era um nada. Às vezes para imitar até algumas pessoas, Chico Xavier falava de uma forma, mas aquilo era verdadeiro dele, não era hipocrisia. E as pessoas às vezes querem imitar: eu não sou nada, eu sou um lixo, eu sou um saco, eu sou isso, aquilo. E é uma forma de exibir o orgulho pela humildade, por uma falsa humildade. Então é o orgulho de ser humilde. Não, a humildade verdadeira não tem aparências. O indivíduo não precisa ficar mostrando as suas feridas para ser humilde, porque de qualquer forma está exibindo o seu ego, através do mecanismo disfarçado. Então aliás, no movimento espírita tem cada coisa. Eu me lembro, ainda peguei um pouco dessa época, viajando para aqui e para lá. A gente ia, por exemplo, a aniversários de centros espíritas, às vezes a gente era convidado para também dar a nossa colaboração. E havia, uma mesa muito maior do que essa, por exemplo, as pessoas do movimento eram chamadas, solicitadas a compor a mesa, e todos, né? Então havia o presidente tal, o diretor da União Espírita tal, todo mundo chamava. E era interessante porque tinha gente que dizia assim: não precisa me chamar não, porque eu sou muito humilde, não precisa me chamar na mesa não, etc. Mas se não chamava, eu ficava chateado. Então, era uma coisa fantástica. Então, eles todos eram chamados, embora diziam que não queriam estar ali na frente. Então, é uma coisa interessante. Era uma falsa humildade. É a nossa falsa humildade. Então, Jesus estava dizendo sinceramente para a pessoa ser humilde. O que não quer dizer se humilhar. O humilde não precisa aceitar ser humilhado, ou aceitar se humilhar. Não. O humilde, se é humilhado, ele aceita, porque sabe que não é a grandiosidade do universo. Não, eu mereço coisa melhor. E nem fica humilhado, aceita a situação, porque sabe o seu valor está acima disso. É a pessoa verdadeiramente humilde, é a pessoa que se aceita as circunstâncias, sem necessariamente procurar exibir uma falsa humildade. E, por fim, há um ensinamento fantástico. Quando as pessoas estão ali se relacionando, Jesus então diz, para finalizar o ensinamento, no capítulo 14 de Lucas, versículo 12 a 14, quando ele diz, mais ou menos assim: quando derdes o banquete, quando organizarem o banquete, porque a primeira lição dos primeiros lugares era para os convidados, agora ele estava fazendo uma lição que era para todos, mas especificamente para o dono da casa. Quando derdes o banquete, convidais os cegos, os coxos, os aleijados, os mendigos, os estropiados, os pobres, e grande será o vosso galardão. O povo não deve ter entendido nada. Aliás, a mentalidade humana durante anos não entendeu nada. Jesus prometeu um consolador que iria explicar as coisas. 18 séculos depois esse consolador veio, na palavra autorizada da doutrina espírita, graças à experiência fantástica de Paulo Guilherme Denis Arrivaio, Allan Kardec, que apresenta o Livro dos Espíritos em Paris, em 18 de abril de 1857, e mais tarde o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, para inaugurar uma era nova, fundamentada na experiência científica de provar a imortalidade, mas cujo conteúdo básico era o retorno ao cristianismo primitivo, era o retorno à vivência do Evangelho de Jesus em espírito e verdade. E essas lições só foram compreendidas com esse Consolador, na sua verdadeira pureza. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Dar sem esperar retribuição, é o título que ele coloca. Nesse Evangelho, no capítulo 13, ele vai fazer uma análise sobre essa passagem, dizendo que
que Jesus não estava dizendo que a gente deveria, sempre quando der um aniversário, quando fizer uma festa de casamento, quando fizer uma festa, sei lá de quê, a gente sair pela rua e convidar pessoas mendigas que estão na rua, com as quais a gente não tem nenhuma afinidade, nenhuma identificação. É óbvio que Jesus não queria dizer isso e tomar ao pé da letra essa passagem, é tão absurda quanto tomar ao pé da letra, que aquele que arrancar a sua mão, a sua língua, a sua boca, o seu olho, será digno do reino do céu, porque é melhor entrar sem um braço, sem um membro, do que todo para o inferno. É claro que são figuras que ele colocava que não devem ser seguidas literalmente, não devem ser obedecidas literalmente, deve se entender o Espírito, como ele próprio dizia. Aquele que penetrando na minha mensagem Espírito de verdade, entenderá, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, a sua mensagem deve ser entendida no Espírito, e Allan Kardec vai dizer o que Jesus queria dizer por isso. E dá uma explicação notável, dizendo que Jesus estava convidando o indivíduo à caridade desinteressada, à ação do bem sem interesses premeditados. Quantos de nós estamos sempre fazendo bem, esperando algo em troca? Aqueles que convidaram os amigos estavam querendo mais tarde receber algum benefício naquela festa dos fariseus. Mas se convidarmos os cegos, os aleijados, era uma figura forte que ele colocava, ou seja, pessoas que não tinham nenhuma posse, não tinham condição. Um almoço, um jantar que a gente faz para uma pessoa assim, ela não tem condição de retribuir a nós. Ele estava convidando a uma caridade desinteressada. Mas mais ainda, ele estava convidando a nós a cuidar das nossas relações, dos nossos relacionamentos. Quantos de nós temos amizades que não são amizades, são interesses? Fazemos um banquete, agradamos a pessoa para mais tarde pedir alguma coisa à pessoa e receber algo em troca. São relações de profundo interesse pessoal. Não são relações de amizade desinteressada. Então Jesus estava convidando para que nós cuidássemos dos nossos relacionamentos, para que nós cuidássemos de uma maneira muito mais especial, para que tivéssemos o cuidado de desenvolver relações saudáveis com o próximo, desde nossa casa. Não é necessariamente forçar um vínculo que não existe com aquele que não tem afinidade conosco, mas os nossos relacionamentos cultivarmos o real interesse por fazer o bem, o real interesse por estar com as pessoas. Mas se alguém não valoriza a minha amizade, o problema é da pessoa. Nós não somos fiscais da vida alheia para ficar controlando o que ele pensa, controlando o que ele faz, controlando o que ele diz. O ideal é sermos bons amigos. Se a pessoa não é, o problema é dela. É ela que vai mal consigo própria. Eu me lembro que certa vez Francisco Cândido Xavier disse de maneira emocionada que uma pessoa conhecida do Brasil, porque era um repórter fantástico, jornalista emérito, Davi Nasser, da revista Cruzeiro, que escreveu reportagens chulas, algumas agressivas. O Cruzeiro era uma revista de alto nível na época, de maior popularidade no Brasil e fora do Brasil. E Davi Nasser, que não era apenas um jornalista, mas era uma espécie de detetive. Alguns casos de crimes foram solucionados por ele, que chegou antes da polícia chegar. Era alguém com uma habilidade especial, mas tomou uma antipatia gratuita pelo médico Xavier. Gratuita. E fez e aconteceu. Publicou reportagens, inclusive reportagens duvidando e censurando a sua conduta íntima de coisas muito graves. Graves que, se provadas, mereceriam uma cadeia. Coisas absurdas. Chico sofreu muito. Sofreu de maneira muito mais calada. Emmanuel dizia, veja bem, você que traz o farol do conhecimento espiritual, e o farol ilumina você, e naturalmente afetam aqueles que estão na escuridão, que tentam lhe atirar pedras. É natural. Era o mito da caverna de Platão atualizado. E ele então disse, mas muito bem, e ficou em silêncio, passou o tempo. Conta-se que antes de desencarnar, Davi Nasser deu uma entrevista famosa, falando sobre a sua carreira notável, sobre as suas experiências. E aí, em determinado momento, perguntaram a ele quais foram os seus 10 maiores erros, os seus deslizes. Você deve ter tido equívocos. Quais foram os seus equívocos? E ele respondeu, não sei se eu me lembro de 10, mas se eu pudesse colocar em primeiro lugar, eu colocaria a forma como eu tratei o médium Chico Xavier durante anos. Esse foi o meu maior pecado, do qual me arrependo até hoje. Nunca mais na minha vida consegui conciliar o sono de maneira tranquila
depois de tudo que eu fiz com o médico Xavier. Aliás, eu peço permissão, nesse momento, disse ele, para pedir publicamente perdão ao médico Chico Xavier pela forma como eu trato ele. Que é notável. Daí a calúnia, a mentira, a agressão do amigo, o problema é dele. Porque ele sabe que é mentiroso. Ele sabe que é caluniador. Aonde ele vai, ele carrega consigo a sua consciência. Não precisamos ficar esgrimindo, dizendo a verdade. O indivíduo imaturo emocionalmente, mais se transtorna com isso. E nós damos, inclusive, combustível. Aqui, inclusive, entre nós, espíritas, deveríamos fazer isso em relação àqueles que são adversários da doutrina. Vemos na internet, nós colocamos vídeos, nós vemos vídeos e as pessoas de outras religiões, ou até do próprio movimento espírita, agredindo, etc. E nós, que já temos um certo conhecimento, entramos na discussão para defender e damos mais combustível a alguém que não está interessado em querer se convencer ou querer compartilhar opiniões, está interessado em atacar. Qual o melhor antídoto? O silêncio. O não responder. É muito difícil, é verdade, mas é a nossa meta de cristãos na atualidade. É a nossa meta. A pessoa fala mal de nós, nos criticar, por exemplo. Dizer, você falou. E ao invés de a gente entrar em discussão, a gente sabe que não falou. E a gente olha para a pessoa e diz assim, me desculpe, me perdoe, porque eu falei isso. Eu não tive a intenção, mas me desculpe, você tem razão. Porque o nosso instinto de conservação é dizer, é se defender. Faz parte do instinto de conservação animal. Mas alguém que quer brigar e recebe alguém assim, me desculpe, você tem razão, você está certo, eu falei mal, etc. Você tem razão, me desculpe, me perdoe. Quem é que vai brigar com uma pessoa dessa? Então a gente desmonta a pessoa com esse tipo de técnica. Portanto, meus amigos, dar sem esperar retribuição é oferecer a nossa colaboração. Para concluir, me permita dizer, todos nós temos alguma coisa para dar. Lendo esse texto do Evangelho, chegamos à conclusão que Allan Kardec não falava do dar apenas material. Em nenhum momento ele se referiu a isso. Ele deixou a questão abrangente. Aquele que não tem posses materiais tem muita coisa para dar, sem esperar a retribuição. Quantos de nós elogiei fulano, reconheci, e ele não reconheceu o que eu fiz? Ou então, eu tratei ele tão bem, e quando eu fui em tal lugar, ele não me tratou da mesma forma. Dar sem esperar a retribuição. Quantos de nós temos virtudes já um pouco trabalhadas que poderíamos dar àqueles que não têm como nos dar aquela virtude? A virtude da paciência, a virtude do perdão. O indivíduo é irritado e nós temos a paciência. Então nós exercitamos a paciência com ele. Temos como dar essas virtudes. Não é nada de material. Dar sem esperar a retribuição, sem esperar ser tratado da mesma forma. Então, vale a pena. E por fim, para concluir, lembro de uma história que João de Ângeles contou, em que um profeta chamado Shammai foi visitado por um jovem, e o jovem perguntou, Shammai, o que é que está escrito na Bíblia, de maneira sintética, se eu pudesse resumir toda a Bíblia em alguns minutos que eu fique de pé, em um só pé, você poderia me dizer alguma coisa? E Shammai disse, impossível. A Bíblia são vários livros, livros sobre livros. É impossível em alguns minutos eu dizer tudo que está na Bíblia. E o jovem diz, então não me interessa. Anos depois, conta a tradição, ele mais tarde encontrou Hilel, o grande Hilel, citado por Humberto de Campos mais tarde, de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Hilel, o grande profeta, estudioso da Bíblia, que o recebeu, e ele fez a mesma proposta. Podeis ensinar-me toda a Bíblia em alguns minutos que eu fique de pé, de um só pé? E Léo disse, toma postura. E ele tomou. E Léo então disse, ama, e calou a boca. O indivíduo, só isso? Só isso. E toda a Bíblia é explicação disso. Quem ama já não precisa de explicação. Agora, quem não ama precisa estudar e explicar muito até conseguir amar. Então essa é a síntese do Evangelho segundo o Espiritismo e do Evangelho de Jesus, hoje atualizado na palavra alcanforada dos Espíritos imortais. Muita paz.